Alô, galerinha do Seja Mais, tudo bem com vocês? Professor Ari aqui. Galera, estamos aqui para trabalharmos o conteúdo de frações, operações com frações, um conteúdo extremamente importante no estudo da matemática. Vamos começar. Operações com frações, mas primeiramente nós vamos trabalhar com denominadores iguais. Veja que eu tenho aqui a fração 2 sobre 5, que está sendo somada com a outra fração 1/5. 2 sobre 5, veja que eu tenho o inteiro que foi dividido em 5 partes, né? E estou tomando quantas dessas partes? 2, né? Porque é 2/5, então eu vou tomar 2 dessas partes. Essa fração aqui é 2 sobre 5. A segunda parte, você pode ver que também o inteiro foi dividido em 5 partes e eu estou tomando apenas, certo? Apenas uma dessas partes. Então isso aqui, como já está lá em cima, é a fração 1/5. Mas agora veja que ficou fácil. 1 mais 1, 2 mais 1, 3. Então significa dizer que aqui eu vou tomar 3 dessas partes, 3 em 5, né? 3 dessas 5 partes. Obtive a fração 3 sobre 5. Isso quer dizer que quando eu peguei a primeira fração, 2/5, somei com a segunda fração 1/5, eu obtive como resultado, olha só, os 3/5. Mas eu poderia, você pode ver que isso aqui eu fiz de forma geométrica, eu poderia também ver isso aqui fazendo uso do algoritmo. Tipo assim, ó, eu pego 2/5, adiciono 1/5 e olha como é simples. Fração com denominadores iguais, repete-se o denominador e adiciona-se os numeradores. 2 mais 1 é igual a 3, eu tenho 3 em 5. Você pode ver que o resultado foi igualzinho ao primeiro. Nesse segundo exemplo, eu tenho uma fração, uma barra, né, que foi dividido, um inteiro, que foi dividido em 7 partes. Aí eu vou aqui e vou tomar quantas dessas partes? 4, porque a fração inicial lá, ó, é 4 em 7. Então isso aqui é 4 sobre 7. A segunda fração, eu tenho, você pode observar aqui, ó, que é 2 sobre 7. Então, significa dizer que aqui, ó, eu vou pegar quantas partes? 2, de um total de 7. Beleza? Então, aqui nós temos a fração 2 sobre 7. Agora, basta conferir, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho isso aqui, ó, certo? Eu vou ter que pintar quantas partes aqui? 6. Beleza, pessoal? 1, 2, 3, 4, 5, está aqui mais um 6. Isso aqui nada mais é que a fração 6/7. Significa dizer que eu somei 4/7 mais 2/7 e encontrei isso aí. Poderia fazer com o uso do algoritmo, professor? Poderia. Pego 4/7, vou somar com quem? Com 2 sobre 7. 4 mais 2 é igual a 6, 6 sobre 7. Veja que da mesma forma que eu encontrei fazendo o uso geométrico, eu fiz também com o uso do algoritmo. Só mais 3 exemplos aqui para a gente praticar um pouquinho, para a gente não esquecer os detalhes dessa sequência que a gente está estudando, tá? É muito importante que a gente faça sempre uma revisão, tá trabalhando exercícios. Ó, mesma forma, eu tenho fração, uma adição de fração, com denominadores iguais. Eu vou repetir o denominador e vou somar 5 mais 1, 6. Veja que aqui eu posso simplificar por quanto? Por 2. Aqui é 3. Se eu simplificar aqui por 2, eu tenho aqui 4. Olha a fração que eu encontrei, ó, 3 sobre 4. Aqui da mesma forma, vamos manter o denominador e somar 3 mais 1, 4. 4/5. Veja que aqui eu não fui simplificar porque é uma fração irredutível, certo? Então, na adição de fração com denominadores iguais, basta lembrar, vou repetir o denominador e adicionar os numeradores. Veja que eu fiz aqui, ó, 2 mais 1, 3. 3 nonos. Parou, professor? Não. Isso aqui ainda dá para simplificar. Vamos verificar um número que dê para dividir os dois ao mesmo tempo. Que esse número, no caso, vai ser quanto? 3. 3 dividido por 3 é igual a 1. 9 dividido por 3 é igual a 3. Super simples, galera. Não tem como errar. Uma questão só de observação. Fração, operações com frações
adição com denominadores iguais, basta que a gente repita o denominador e adicione os numeradores. Galera, agora a subtração de frações também com denominadores iguais. Olha o que eu vou fazer. A primeira fração, 2/5. Significa que o inteiro foi dividido em 5 partes e eu estou tomando 2 dessas partes. Então isso aqui é a fração 2/5. A outra parte é 1/5. Você pode ver que eu tenho 5 partes e estou tomando apenas uma. Como é subtração, eu tenho 2 aqui e 1 aqui. Se eu tenho 2 e retiro 1, então aqui só vai ficar uma, né? Então isso aqui é nada mais que a fração 1/5. Significa dizer que se eu subtraio 2/5 menos 1/5, eu vou encontrar como resultado 1/5. Da mesma forma aqui, ó, do jeito que eu fiz na adição, na subtração também, ó, repete o denominador, subtrai 2 menos 1 é igual a 1. Então aqui eu tenho 1/5. Veja que a resposta é idêntica. Nesse outro exemplo aqui, ó, eu tenho o inteiro que foi dividido, né, em 7 partes. Eu vou tomar 5 dessas partes. Veja só, vou pintar aqui, ó, 5 dessas partes. Beleza. 5 dessas partes eu vou pintar. Tem 1, 2, 3, 4, 5. Aqui já representa para mim a fração 5/7. Essa segunda parte, a segunda fração é 2/7. Significa dizer que desse inteiro eu vou pegar quantas partes? 2. Então 2 em 7. Aqui tem 5, aqui tem 2. Se é para tirar, então aqui ficou fácil. Das 5 eu retiro 2, só vai me sobrar quantas? 3 partes, certo? 3, certo? Em um total de 7. Posso fazer também com o uso do algoritmo, professor? Posso. Vou repetir o 7 e vou subtrair 5 menos 2, 3. Então está aí o resultado. Posso fazer mais exemplos aqui só para fixar a ideia? Fração com denominadores iguais. Repete o denominador e subtrai 5 menos 1, 4. Posso simplificar por 4. O maior número capaz de dividir os dois ao mesmo tempo é o 4. 4 dividido por 4 é 1. 8 dividido por 4, aqui vai ser igual a quanto? A 2. Está aí, gente. Simples pra caramba, 1/2. Aqui da mesma forma, vou manter o 5, subtraio 3 menos 1, 2. Então, a fração é 2/5. Nesse outro caso aqui, eu subtraio, também vai ficar 1, e aqui mantenho 9. O nono não dá para simplificar, parou aqui. Nessa terceira parte, eu tenho 12, o denominador, vou manter nessa última parte aqui, e subtraio, aqui vai dar 3. Galera, se eu simplificar isso aqui por 3, eu tenho 1, e aqui por 3 vai ser igual a quem? A 4. Beleza?